Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem,
tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do ressuscitado a nos iluminar, para que esta palavra escutada e agora meditada possa produzir muitos frutos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. E durante este tempo, principalmente aos domingos, ouvimos os relatos das aparições do ressuscitado aos discípulos. E o trecho de hoje, que está no final do Evangelho segundo João, capítulo 20, 21, versículos de 1 a 19, nos relatam a terceira aparição do ressuscitado aos discípulos. E agora precisamos entender o contexto para entrarmos no texto. Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram muito desolados, sem saber o que iriam fazer agora, porque todo o ideal apostado em Jesus parece que tinha acabado. A forma como ele foi perseguido, morto, a forma como os discípulos também foram perseguidos, como ouvíamos no domingo passado, os levaram a trancar porque estavam com muito medo, e diante disso tomaram a decisão de voltarem ao que faziam antes do chamado de Jesus, porque todos eles eram pescadores, e voltam para a região da Galileia. Pedro era dono de uma grande empresa de pesca, então era um homem muito experiente. Logo os demais companheiros foram com ele. E aí eles tomaram a seguinte decisão: vamos voltar à rotina do que era antes. Vamos voltar ao nosso trabalho, que era da pescaria. E agora eles estão neste ambiente de desolação, de medo, de angústia, de desamparo, e voltam às suas atividades. Voltam ao lugar onde Jesus os chamou pela primeira vez. E aqui é importante entendermos que o início está muito próximo do fim. Jesus os chama às margens do mar da Galileia, e agora, depois da morte de Jesus e consequentemente da sua ressurreição, eles vão novamente para o mar da Galileia. Como eram muitos os pescadores, eles conheciam as técnicas. E o melhor horário para se pescar peixes é o horário da noite, porque estando escuro, os peixes vêm para mais próximo, e aí é necessário que, de acordo com o seu traquejo, eles sejam capazes de fisgá-los. Porém, trabalharam a noite toda e não pescaram nenhum peixe. Uma experiência muito semelhante àquela que eles viveram no início da missão, quando Jesus também aparece a eles, e aí tem a graça de uma pesca milagrosa, e agora eles vão fazer novamente esta experiência. E o texto nos apontou que quando estava já amanhecendo,
Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele, que era Jesus. Olha que interessante a forma do texto nos informar. Trabalharam a noite toda e Jesus chega na aurora do dia. Jesus chega ao amanhecer. E ao nos contextualizar isso, o evangelista não está apontando apenas o movimento das horas ou do dia, mas a palavra sempre transcende a realidade e nos abre para uma nova perspectiva. A escuridão de uma noite de trabalho sem nenhum fruto dizia respeito também àquela escuridão interior que os discípulos experimentavam diante da morte de Jesus. Daquela noite escura que parecia que não teria fim. E hoje, cada qual nesta igreja faça memória, qual é a sua noite escura, qual é o seu desalento, qual é a sua desolação. Esta era a realidade dos discípulos, mas diante dela chega Jesus. Bento XVI diz que a aurora é por excelência a hora da ação de Deus. O nascer de um novo dia, não só com o nascimento do sol que nos ilumina, é a hora por excelência da ação do ressuscitado que ilumina e alcança a noite escura dos discípulos. E hoje, ao refletirmos sobre a nossa noite escura, precisamos permitir com que Jesus ressuscitado nos ilumine com a sua luz e que saiamos das trevas para a aurora de um novo dia. A iniciativa de pescar foi de Pedro e os seus companheiros o acompanharam. Mas a decisão de ir ao encontro deles foi de Jesus ressuscitado. Então agora nós vamos ao texto para vermos o que vai acontecer neste encontro entre os pescadores e Jesus ressuscitado. Vamos tomar os versículos 4, 5 e 6. Pegue aí o seu texto, vamos ler juntos. Olha o que está escrito. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Força, igreja. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Paremos aqui. Este trecho do Evangelho nos fala de uma realidade muito parecida da que nós enfrentamos no cotidiano. As realidades de crises. Estavam desestabilizados. Trabalharam a noite toda, não pegaram nenhum peixe. E agora vem Jesus como um desconhecido, quase como que um mendigo pedindo alguma coisa para comer. Eles não o reconheceram, deram um não seco para Jesus.
porque quando nós trabalhamos muito e a coisa não frutifica, nós ficamos nervosos, e assim eles estavam cansados, já deram um não direto em Jesus, mas agora Jesus acolhe aquela situação de crise, não para legitimá-la, mas para transformá-la. Lembre-se que diante das suas crises, Jesus vem ao seu encontro para te acolher, mas não para te legitimar na crise, na desolação, na dificuldade, mas Ele vem para fazer a diferença. E agora Jesus dá o comando: lançai a rede à direita da barca e achareis. A pedagogia de Jesus era ajudar os discípulos a olharem para uma realidade e para uma dimensão que até no momento eles não tinham contemplado. Como eram pescadores experientes, já sabiam das técnicas de pescar. Pedro era um expert em pescaria. E agora chega Jesus, os provocando para que olhassem para um outro lado, que não era aquele da técnica. Jesus os provoca a lançar a rede para um lado que eles ainda não tinham lançado, porque imaginavam que diante das técnicas que aprendiam, elas seriam frutuosas. Aqui está a novidade da presença de Jesus, nos ajudar a olhar para a vida num outro ângulo que foge daquele que nós já estamos acostumados. Aqui está a sabedoria de Jesus, que nos manda lançar as redes para um lado, que não é aquele que nós estamos habituados a lançar no nosso cotidiano. E só foi possível a pesca milagrosa a partir do momento que eles acolheram a pessoa e a palavra de Jesus, e a partir do momento que eles obedeceram esta palavra. Ao lançarem as redes, não conseguiam puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. A iniciativa de pescar foi de Pedro, mas o fruto da pescaria só aconteceu a partir do momento que Jesus os encontrou e a partir do momento que Jesus deu o comando. E na nossa vida não é diferente. De repente você já tomou várias iniciativas durante a sua história de vida, já empreitou vários projetos, já se dedicou, derramou muito suor, e de repente no final diz: padre, mas eu não estou vendo fruto. Trabalhei tanto, me dediquei tanto, e agora parece que tudo foi em vão. E aí eu gosto de voltar a este evangelho, na orientação às pessoas, e dizerem a elas: não basta apenas a nossa iniciativa, ela é importante, porém, só ela não basta. É necessário que nós acolhamos a pessoa e a palavra de Jesus, e ao mesmo tempo, obedeçamos o que Ele tem a nos dizer. E hoje este é o ensinamento para você, meu irmão, para você, minha irmã. Façamos esta experiência com o Senhor, acolhamos a sua palavra e obedeçamos o seu comando: lance a rede à direita da barca. E naquele momento, quando viram a quantidade de peixes,
O que João, o discípulo amado, disse a Pedro? Olha aí no versículo 7. O que João, o discípulo amado, disse a Pedro? Vamos repetir? É o Senhor. Dia da nossa vida, sempre reconhecêssemos Jesus como Kyrios, como o Senhor. Como seria bom se nas nossas crises e nas nossas dificuldades reconhecêssemos Jesus como o nosso Senhor. E por que refletir sobre isso? Porque às vezes, na hora da crise, nós fazemos o contrário. Falamos: Deus não existe, Deus não me ama, o que eu fiz para merecer isso? E tantas outras frases que estamos habituados a ouvir dos cristãos, dos católicos, na hora da crise. E o testemunho de João é um testemunho de esperança, de consolo, de força. No momento da sua crise, no momento da sua noite escura, no momento da sua pesca que não tem frutos, acolha a pessoa de Jesus, obedeça a sua palavra e o reconheça como seu Senhor. É o Senhor. Depois disso, os discípulos vinham arrastando a barca com a rede cheia de peixes. Eles já não estavam longe da margem, e o texto nos apontou que tinham mais ou menos 153 grandes peixes. Eu tenho dito sempre que todos os detalhes do Evangelho possuem um significado teológico. Por que o número de peixes era de 153? Porque neste momento da história, a quantidade de povos, raças, línguas e nações que se conheciam em todo o mundo era de 153 povos. E esta pesca milagrosa, da terceira vez que o ressuscitado aparece aos seus discípulos, remete à missão da igreja. A barca de Pedro é a igreja. A rede de Pedro, os sacramentos e a palavra. E esta rede lançada no mar da história, no mar da humanidade, é para atrair a Jesus ressuscitado todos os povos de todas as raças, línguas e nações. A graça do ressuscitado é para toda a humanidade, independentemente da sua cultura, da sua nação, da sua língua. Depois que chegaram às margens do mar da Galileia ou do mar de Tiberíades, eles fazem uma refeição com Jesus. Sai da noite escura para a aurora do dia. Sai da crise do desalento para a alegria e o reconforto com o ressuscitado. Sai de uma jornada de trabalho sem frutos para uma pescaria milagrosa com as redes cheias. E diante disso, poderíamos dizer que foi quase uma confraternização de Jesus para com os discípulos. Assaram alguns peixes, tomaram o pão e fizeram uma refeição. Depois disso, Jesus vai estabelecer um diálogo com Pedro. Agora vem a segunda parte do Evangelho. Voltemos ao texto e tomemos os versículos 14 e 15. Olha o que está escrito aí. Vamos ler juntos? Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu. Comerem
Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse. Apacenta os meus cordeiros. Olha que interessante. Depois da experiência, vem a catequese. Lá atrás, Jesus já tinha escolhido a Simão e lhe imposto o nome de Pedro. A partir de agora tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Pedro assumiu uma missão primaz diante do grupo dos 12, que era para se tornar a cabeça do grupo apostólico, o elo que unia aos demais. E se vocês observarem, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Quantas vezes no texto de hoje? Vocês observaram? 3 vezes, inclusive a última, Pedro fica até sem graça, porque Jesus estava perguntando pela 3ª vez. Vamos voltar um pouquinho atrás na Semana Santa, no Evangelho da Sexta-feira da Paixão, quando os soldados tentam ir contra Jesus, Pedro tira a espada da bainha, corta a orelha do soldado e vai proteger Jesus. E Jesus diz: Pedro, guarda a sua espada. Depois disso, Jesus diz: antes que o galo cante, tu me negarás quantas vezes? 3 vezes. E agora, Pedro, tu me amas quantas vezes? 3 vezes. Porque aquela experiência da negação de Pedro, antes da morte de Jesus, só seria recuperado, só seria curado pela via do amor. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aqui está a sabedoria do Evangelho, que é capaz de curar toda a negação. Aqui está a sabedoria do Evangelho, que é capaz de curar toda a rejeição, todo o medo e toda a insegurança que nos leva à indiferença e ao distanciamento de Deus, inclusive nos leva até a negação de Deus. O remédio que cura o coração daquele que nega é o amor do próprio Deus. Isso é importante para nós também, na nossa experiência com Cristo. Mas também é importante na nossa jornada, na família, no trabalho, na vida em comunidade, na vida social. Porque todos lidamos com pessoas que não acreditam em Deus. Inclusive dentro da nossa casa. Lidamos com pessoas que chegam a nós e dizem assim: Deus não existe. E de repente nós ficamos bravos, valentes, queremos à custa da espada de Pedro arrancar a cabeça do outro, porque ele está me dizendo que não acredita em Deus, ou que Deus não existe, ou que de repente nem manifesta, mas se torna indiferente a todo momento. E agora Jesus nos possibilita uma graça especial para a nossa vida em primeiro lugar, e depois consequentemente para ajudarmos estes que estão à nossa volta. O remédio que cura a ferida da indiferença ou da negação a Deus é o amor de Deus. Simão, filho de João, tu me amas?
E agora vem a resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como é que Pedro chama Jesus agora? De Senhor. Como é que João chamou Jesus na hora da pesca milagrosa? Senhor. Como é que Tomé, depois de fazer a experiência com o ressuscitado, falou com Jesus no evangelho de domingo passado? Meu Senhor e meu Deus. Como você fala com Jesus? Quem é Ele para você? Pedro agora o reconhece como seu Senhor e diz a ele: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Hoje deveríamos tirar o nome de Simão do Evangelho e colocar o nosso. É necessário ressoar aos nossos ouvidos: Padre Max, tu me amas. Ressoar no seu ouvido com o seu nome, Jesus te dizendo: tu me amas. Porque de repente temos uma tradição familiar, cultural e até mesmo de uma prática religiosa que nos habitua e que nos condiciona. Mas isso não significa que existe uma experiência profunda do amor de Deus na nossa vida. E hoje ouvir Jesus a nos perguntar, como perguntou a Simão, filho de João: tu me amas? É também para cada um de nós. A resposta de Pedro é como que uma confissão de fé diante do seu arrependimento. Arrependimento da sua negação, arrependimento por não ter reconhecido Jesus, arrependimento por não ter acreditado nele, e que agora se abre a uma nova possibilidade que é capaz de transformá-lo por inteiro. E por isso Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. O amor de Jesus ressuscitado, infundido no coração dos discípulos, e agora de maneira especial de Pedro, faz com que a sua igreja nasça do lado aberto da cruz e da luz da sua ressurreição, para que toda a humanidade possa experimentá-lo, para que toda a humanidade possa conhecer esse amor de Deus, para que todos os homens e mulheres se abram à novidade do amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações. Por isso esta experiência do amor não era uma realidade privada para Simão Pedro, não era porque ele era o escolhido para coordenar os 12, mas esta experiência era para a missão que eles exercitariam em nome do ressuscitado: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. A experiência do amor do ressuscitado no coração de cada pessoa tem uma finalidade última, que além de alcançar a vida da pessoa, é para inseri-la na vida missionária da igreja. Não podemos nos acomodar com um cristianismo intimista: eu e Deus resolvemos tudo na minha casa. Não podemos nos conformar com as ideologias que formam guetos dentro da igreja católica e que te convence que o seu grupinho é melhor do que todos e que todos devem seguir o modelo desse determinado grupo. Mas é necessário que o nosso coração se dilate pela experiência do amor do ressuscitado e nos abramos à novidade, inclusive daqueles que não comungam dos mesmos ideais que nós comungamos, porque eles também necessitam do amor do ressuscitado.
muito mais do que da sua condenação, do seu juízo final contra estas pessoas, elas precisam do amor do ressuscitado, e não do seu julgamento, e não da sua língua felina. Eles precisam do amor do ressuscitado. E essa experiência que hoje o Evangelho nos provoca é para isso. Jesus termina dizendo: segue-me. E hoje o convite para você é este: Jesus te dizendo: segue-me. Abrir o coração a este amor e responder a Ele: sim, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Foi esta resposta, repetida por 3 vezes, que curou o coração de Pedro diante da negação e o possibilitou a ser a cabeça do grupo apostólico no início da igreja nascente. E hoje, qual deve ser a sua resposta ao convite de Jesus? Sim, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Vamos repetir essa frase do Evangelho? Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Que esta experiência não seja apenas da boca para fora, mas que ela seja fruto da nossa experiência com o amor do ressuscitado. Então agora vamos encerrar este momento da pregação do Evangelho pedindo esta graça. Por um instante, reflita: qual a sua noite escura? Qual é a aurora, qual é o nascer do novo dia que Jesus precisa alcançar na sua vida? Acolha agora a palavra dele que te diz: lance a rede à direita da barca. Faça essa experiência da acolhida à palavra de Jesus, que te ama e que hoje quer te possibilitar uma graça especial. Mas ao mesmo tempo, Ele te pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Quem é Jesus para você? Aprenda com Pedro, com Tiago, com João, com Tomé, dizendo: meu Senhor, é o Senhor da minha vida. E responda a Ele: sim, Senhor, Tu sabes tudo. Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, Tu és o amado de minha alma. E hoje eu quero que este remédio também cure as dores do meu coração. O remédio do amor de Deus. Quero que esse remédio do amor de Deus cure a minha indiferença. Cure aqueles momentos que eu neguei a Tua existência. Cure todas as feridas que me levaram e me afastaram de Ti. Eu te amo, Jesus. Tu és o amado de minha alma. Eu te amo, Jesus. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo. Meu
não sei onde eu estaria se a ti eu não tivesse, se eu não te conhecesse. És meu Deus e me amas. Cristo, eu te